Deixa eu botar para gravar aqui. Pronto, agora sim, oficialmente, né? A nossa aula sendo gravada para depois compartilhar com os outros 24 mil alunos que não entraram, né? Não, desculpa, 20. Nós teríamos 24 em aula, entraram 8, então a maioria da galera tá dormindo essa hora, tá fazendo outra coisa, né? Então depois pode assistir lá no YouTube, por isso a gente já vai gravar. Gente, hoje a gente está recuperando a aula que era de ontem, né? Ontem eu não consegui entrar, tive um probleminha. Ali colocaram que eu estava indisposta e tudo, mas até eu já havia comentado com vocês que meu marido ia fazer uma cirurgia, ele fez na segunda, ontem a gente ainda estava no hospital, mas ontem à tarde a gente já chegou em casa, deu tudo certo, tá? Aí então, gente, a gente vai conversar sobre o conteúdo que cai na prova de vocês. A gente vai revisar um pouquinho esse conteúdo, tá? Vai ser o mesmo conteúdo da prova normal. Eu vou passar aqui para vocês os slides que a gente viu antes da prova, tá? Mas para a gente retomar os principais pontos e retomar o que pode aparecer para vocês e como pode aparecer agora nessa prova de recuperação, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha, agora que realmente veio um sol e agora tá chovendo. Tá bem louco esse tempo, né? Vamos lá. Estão visualizando a tela? Não, Sora. Não? Então deu erro. Fazendo de novo. Miguel, o microfone ficou ligado. Ana. Agora estão visualizando? Sim, Sora. Sim. Gente, esse aqui é o mesmo material que eu passei para vocês lá de revisão. Por quê? Porque o nosso conteúdo não mudou, né? O conteúdo para a prova de recuperação é o mesmo. Então, tudo que caiu naquela primeira prova é o que vai cair agora para vocês de novo, em perguntas diferentes, em formas diferentes, mas a essência sendo a mesma, tá? O conteúdo onde a gente quer chegar sendo a mesma, tá? A gente conversou bastante sobre alimentos, sobre refeições, tá? Até que isso diretamente não caiu na prova, mas vocês lembram que lá na nossa prova regular eu botei sobre alguns verbos. Eu não me lembro se eu coloquei alguma receita, se eu não coloquei, vou colocar agora na recuperação. Então, aqui a gente trabalhou, a gente tem de conteúdo a unidade 3 e 4 do primeiro livro e a unidade 1 e 2 do segundo livro, se não me engano, 1, 2 e 3 do segundo livro, né? Então, a gente trabalhou bastante nesse primeiro caderno com a parte de alimentos, porque a gente trabalhou com as quantidades, com colheres, tanto que o nosso trabalho foi da receita, né? Então, a gente tem esse vocabulário de alimentos para cair na prova de vocês, de forma indireta em alguma questão, em algum texto, em alguma receita, tá? De conteúdo, pessoal, eu coloquei na outra prova uma questão que foi muito fácil, né? Que vocês tinham que ler uma frasezinha e identificar qual era a frequência que a pessoa realizava determinada ação, e a gente tinha a utilização do advérbio always. Sempre que eu tiver esse advérbio always, significa que eu faço todos os dias, eu faço sempre isso, né? Tanto que nós temos ali que a frequência desse always é sempre, 100% das vezes, né? Depois eu trouxe outros advérbios para vocês que também trabalhamos no primeiro caderno, na forma dos textos. Então, se vocês pegarem alguns textos que a gente trabalhou na unidade 13 e 4, vocês vão encontrar alguns advérbios, porque falando de refeições, de alimentos, a gente conseguia dizer se eu comia sempre alguma coisa, ou de vez em quando eu fazia algo diferente, né? Então, aqui a gente usou bastante desse recurso dos advérbios. Então, eu tenho aqui always para me indicar 100% das vezes. Eu tenho usually para me identificar 80%, ou seja, quase sempre, né? Alguma vez eu não faço, mas quase sempre eu realizo alguma atividade. Often, ou seja, metade, um pouquinho mais da metade, né? Eu faço a atividade. Sometimes, eu tenho como 30%, ou seja, quase sempre, quase a metade das vezes eu realizo determinada atividade. E eu tenho never
para dizer que eu nunca faço, tá? Então, aqui do ladinho vocês têm essas traduções, que é sempre, usualmente, frequentemente, às vezes e nunca, né? Então, aqui, trabalhando com os advérbios. Pode ser que caia? Pode, mas talvez não vai cair daquela mesma forma, né? Não vai cair uma frasezinha para vocês identificarem a frequência que a pessoa realiza. Eu penso daqui a pouco fazer um relacionar, né, com a frequência ou com a tradução do advérbio, né? Não tenho ainda porque eu não fiz a prova de vocês. Eu devo elaborar essa prova ainda essa semana para até o final de semana já colocar no sistema, tá? A gente trabalhou na página 195, eu acho que ainda no primeiro caderno, se não me engano, eu não estou com o caderno de vocês aqui, mas ainda no primeiro caderno a gente trabalhou com os verbos relacionados ao preparo dos alimentos, né? E caiu lá na prova de vocês uma questão onde vocês tinham que marcar apenas os verbos que tinham lá no final da unidade, vocês tinham um resumo de todos os verbos que a gente viu. Então, ali tínhamos o add, o beat, cook, flip, raise, hit, melt, mix, pour, serve. Esses aqui são alguns. Lá eu acho que no livro de vocês encontram outros verbos além desses, tá? Pode ser que caia? Talvez não vai cair assim, né? Porque agora já caiu uma alternativa onde vocês tinham que escolher apenas os verbos de relativos ao cozimento, né? Ao preparo dos alimentos. Pode ser que agora, como eu falei, caia a receita em si e eu pedindo orientações do que vocês deveriam fazer, né? Então, aqui a gente tem nesse primeiro verbo, o verbo de adicionar, vocês veem a imagem ali, a pessoa colocando alguns ovos ali, né? O beat, onde eu vou bater, né? Vou mexer. O cook, que é o verbo cozinhar em si, né? O flip, a gente tem um menininho fazendo uma panqueca, então ele tá virando aquela panqueca, né? Grace, quando eu vou fazer ali, preparar um bolo, por exemplo, eu tenho que untar aquela forma, né? Heat, eu vou aquecer, então vou aquecer algo, né? Melt é o derreter, é o fundir. Então, ali quando a gente tem alguma receita onde eu tenho que derreter uma manteiga, uma margarina ali na panela, né? Mix, ali eu vou misturar. Pour, eu vou colocar. E serve, no final, eu vou servir esse alimento que eu preparei, tá? Então, aqui vocês têm alguns verbos que a gente trabalhou e que pode aparecer para vocês, mas não da mesma forma que apareceu na primeira prova, né? A gente vai trabalhar, como eu disse, com uma forma diferente. Aqui, esse é o exercício que tem para vocês lá, né? Dos verbos, do mix, do hut, do pour, do add, do melt, cook e assim por diante, tá? Então, aqui acho que a gente não vai perder muito tempo, porque vocês têm isso lá no livro, é só fazer a leitura. O que eu quero realmente conversar é sobre o passado, né? Sobre o verbo to be no passado e sobre os verbos regulares no passado, que foi o que mais caiu na prova de vocês e o que mais vai cair na prova de recuperação também, tá? A gente trabalhou com as quantidades, né, gente? How much e how many. How much, aqueles substantivos incontáveis, quando eu quero saber algo, perguntar algo que eu não consiga contar. Por exemplo, how much sugar do you need? Quanto de açúcar você precisa? Se é sugar, sugar é um grão, é incontável. Então, eu não vou usar o many. Diferente se eu for, por exemplo, perguntar quantos ovos a pessoa precisa. How many eggs do you need? Quantos ovos você precisa? Ovos eu consigo contar. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos e assim por diante. O much eu vou usar, então, para aqueles substantivos incontáveis e o many para substantivos contáveis. Até tem algum exemplo aqui, ó, até eu nem tinha visto, mas tem how much sugar do you eat a day? Quanto de açúcar você come num dia? Ou how many toys do you have? Quantos brinquedos você quer, né? Então, aqui a gente tem contáveis e incontáveis, tá? A gente trabalhou também com as profissões, né? Caiu uma questão, caiu aquela questão da interpretação, que a gente ainda teve aquele probleminha, eu tive que, mesmo assim, eu não anulei aquela questão, porque tinha aquela pergunta direto, diálogo entre a Júlia e a outra menina, que eu não me lembro agora, mas que falava qual era a profissão, né? Júlia, what do you do for work? Ou seja, o que você faz no trabalho, algo do tipo.
E ali ela dizia que ela era I'm doctor, né? Então aqui nós tínhamos uma lista de profissões que poderiam ter caído, em que agora na recuperação pode cair também novamente num diálogo, ou daqui a pouco algumas imagens para vocês marcarem as profissões correspondentes, né? Por exemplo, nurse, coach, singer, journalist, politician, game designer. Então ali a gente tem enfermeira, treinador, cantor, jornalista, policial, designer de games, artista, tudo na ordem aqui eu tô dizendo, tá, pessoal? Arquiteto, advogado, barbeiro, dentista, músico, bombeiro, ator, engenheiro, cabeleireiro, policial, piloto, empresário, homens de negócios, né? Médico, eletricista, aqui é plumber, é encanador. Então, a gente tem diversas profissões que ainda podem aparecer aí para vocês, tá? Mas, de repente, nessa vez, com alguma imagem, para vocês tentarem identificar a profissão correspondente da imagem, tá? E aqui entra no conteúdo que realmente eu quero mostrar para vocês e quero dar uma conversada aí. A gente começa a trabalhar com o passado, então vocês lembram que 4, 5 questões da prova de vocês foi sobre o verbo to be no passado, né? Então a gente tem duas formas do verbo to be no passado. Eu tenho was e eu tenho were. Ou seja, quando eu vou usar um e quando eu vou usar o outro. No singular, pessoal, eu sempre vou fazer a utilização do was, tá? Então, sempre que for singular, eu vou fazer a utilização do verbo to be no passado com o was. Agora, se eu estiver me referindo ao plural, eu vou fazer a utilização do verbo to be no plural, sendo were. Então, vocês podem ver, aqui está em branco, né? Mas se eu tivesse que continuar completando no livro de vocês, vocês tiveram que continuar realizando a sequência, né? He was, she was. Agora, já na outra lacuna, you were e they were. Então, sempre que eu for tratar de singular, eu vou tratar com was, e sempre que eu for tratar de plural, eu vou tratar com were. Então, que nesse momento, o que vocês tinham que identificar lá nas frases que caiu para vocês completarem? Se era, se era singular ou se era plural. Sendo singular, eu coloco was. Sendo plural, eu coloco were, tá? Basicamente, só isso. Aqui, gente, a gente realizou alguns exercícios, né, e tudo mais, professions, e aqui a gente viu o encerramento da unidade, né, onde falava do I was, she was, he was, you were, e assim por diante. Na outra unidade, a gente trabalhou com o verbo to be no passado, mas agora na forma negativa e na forma interrogativa, né? Então, aqui vocês tinham esse exercício aqui, onde trabalhavam o verbo to be no passado na forma negativa e interrogativa. Esse horário, né? A gente almoça, senta aqui, começa a bocejar, né? Não tem como. Gente, o que vocês tinham aqui? Perguntas, tá? Então, da mesma forma que no verbo to be, no presente, lá eu tenho I am, you are, e quando eu quero fazer uma pergunta, eu modifico a posição do sujeito com o verbo to be no passado é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu deveria completar essas lacunas com was ou com were, simplesmente verificando se a frase estava no singular ou no plural, como por exemplo aqui, were, né? Were you at home yesterday? Você estava em casa ontem? No, I weren't, ou seja, o passado. Então, a gente tem, primeiro que pensar, verbo to be no passado vai seguir a mesma lógica. Se eu preciso montar uma estrutura de pergunta, eu tenho que trazer o verbo to be no passado para frente. Então, se está no singular, eu vou trazer o was para frente. Se está no plural, eu vou trazer o were para frente, tá? Respostas. Como eu trago o meu verbo to be no passado na negativa, né? Então, na negativa, se eu estou tratando do was, eu vou dizer no, I wasn't, né? Que é a abreviação do was not, tá? Posso usar o was not? Pode, não tem problema nenhum. O mais usado não é. O mais usado é sempre a gente usar a forma mais curta, contraction form, né? Que a gente junta o auxiliar e o not. Então, trazendo para o wasn't, tá?
No plural, a mesma coisa. No, you weren't. Onde vocês têm aqui, né? Já nessa primeira já tem. O que é isso? É a abreviação, a junção do were e o not, tá? Então, were not, ok? Então, a gente tem aqui a forma interrogativa e a forma negativa. Na forma afirmativa, pessoal, essas respostas curtas, eu sempre faço as respostas utilizando yes, né? Yes or no, trazendo o meu sujeito, como vocês podem ver ali, yes, you were, you was, you were, né? Então, eu sempre vou trazer o sujeito e o auxiliar. Por exemplo, yes, I was, no, he was, no, they weren't, sempre trazendo a afirmativa ou negativa, repetindo o meu sujeito e o complemento do verbo to be no passado, tá? Acho que esse aqui não teve muitos problemas ali, o verbo to be no passado. Onde estavam os maiores problemas, né? A gente começou a entrar com o passado simples, porque até então a gente conversou sobre o verbo to be no passado. Verbo to be no passado, vocês tinham só aquelas duas terminações, was ou were. O problema aparece mais quando a gente entra no passado dos outros verbos, né? Então, simple past, que é um grande tempo verbal, onde eu vou falar de algo que aconteceu atrás, né? Lá atrás, uma ação que já foi concluída num tempo anterior ao atual, num tempo anterior ao presente, né? Então, eu tenho uma ação que aconteceu ontem, que aconteceu hoje pela manhã, que terminou já e que não vai voltar a acontecer nesse momento. Porque até então a gente só falou do verbo to be no passado. Aqui a gente trata de todos os verbos. No momento que eu trato de todos os verbos no passado, eu tenho ele dividido em duas grandes categorias, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Tá? Eu comentei para vocês, no caso, que a prova de vocês só caía verbos regulares, que até, por sinal, eu acho que é mais complicado cair só o verbo regular do que os outros, porque os verbos irregulares no inglês, existe um número finito de verbos irregulares. Ou seja, a gente tem um número limitado de verbos que modificam a sua forma no passado. E aí, para isso, a gente tem uma tabela de 2, 3 páginas, onde vocês podem imprimir essa tabela na internet. Eu já mandei ali no grupo também, né? Vocês podem imprimir e manter sempre com o trabalho de vocês, com o livro de vocês, essa tabela, porque o verbo irregular, ele é um número finito, então a gente não tem o porquê decorar todos esses verbos. A gente pode consultar quando um verbo é irregular ou não, né? Eu sempre falei para vocês que mesmo que não caia diretamente os verbos irregulares, vocês deveriam ter essa tabela na mão, porque em algum momento vocês poderiam consultar. E vocês viram que na prova tinha alguma coisa de verbos irregulares, mas não para vocês completarem, não de forma direta, né? Mas de forma indireta sempre aparecia um verbo irregular, ou né, numa alternativa ou não. Então vocês tinham que já excluir aquela alternativa se vocês já tivessem a tabela de verbos irregulares. Mas enfim, o que cai na nossa prova são verbos regulares no passado. E para isso, gente, a gente tem 4 coisas que a gente deve cuidar nesses verbos para transformar o verbo regular no passado. Então, assim, o verbo regular no passado, pessoal, a característica dele é eu fazer o acréscimo do ed no final. Então, se o verbo não se encaixa em nenhuma regra, eu vou colocar o ed no final para trazer esse verbo para verbo regular, né? Então, continuando aqui, que regras são essas? Aqui é o primeiro momento onde eu apresentei para vocês o verbo to dance, que é o verbo dançar, né? A gente tem ele em qualquer um dos pronomes pessoais utilizados na mesma conjugação. Então, não importa o pronome utilizado, eu vou conjugar da mesma forma, né? Mas eu tenho que cuidar quando eu estiver falando na negativa e na interrogativa. Por quê? O verbo to dance, pessoal, ele é um verbo regular que se encaixa numa das 4 regras que eu tenho que observar, que são daqueles verbos que terminam em E. Aqueles verbos que terminam em E, para trazer ele ao passado, eu devo acrescentar o D no final. Por quê? Porque eu já tenho a minha vogal E ali. Então, se a característica do passado é colocar o ED no final do verbo, né, do verbo regular, se ele já tem o E, eu não preciso dobrar esse E. Eu vou simplesmente colocar o D no final para trazer esse verbo para o passado.
Agora, se eu utilizar, pessoal, do recurso de uma frase negativa ou de uma frase interrogativa, eu vou fazer a utilização do meu auxiliar, que no caso, o auxiliar do passado é o did, né? Então, para qualquer um dos meus pronomes pessoais, não importa se é I, se é you, se é he, se é it, e assim por diante, eu vou usar o auxiliar did, tá? Só que o que eu devo cuidar? E foi onde eu observei que vocês tiveram os maiores erros, né? De maneira geral, eu tô falando, tá, gente? Não tô entrando aqui em caso específico de ninguém. Quando, gente, eu vou falar numa frase negativa no passado, eu uso auxiliar, eu uso did, como vocês podem ver, né? Eu quero dizer que eu não dancei ontem. Eu não dancei ontem. Para isso, eu vou dizer I did not dance. A gente utiliza esse did not na forma contraída, na contraction form, que seria I didn't, né? I didn't dance. Mas onde está o problema na prova de vocês que eu notei? Quando eu utilizava o auxiliar, mesmo assim, alguns alunos ainda marcavam a alternativa do verbo dance conjugado, ou seja, do verbo danced, né? Do verbo do passado. Sempre, pessoal, que eu tiver a utilização do auxiliar, eu não preciso conjugar este verbo aqui no passado. Ele já tem a marca do passado dele, tá? Então, I did not dance. Eu não coloquei esse D aqui do lado, porque eu não preciso dele. Eu já sei que a frase está na negativa no passado, no momento que eu tiver esse auxiliar, tá? Na forma interrogativa, é a mesma coisa. Por quê? Se eu tenho o meu auxiliar na frente, eu já estou conjugando a frase já está no passado, eu não tenho que conjugar o verbo principal. Então, did I dance? Eu dancei, né? Eu quero saber ali. Então, já estou usando auxiliar, eu já sei que a frase está no passado, eu não faço a conjugação do verbo principal, tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar bastante na prova. Porque afirmativa, eu conjugo o verbo. Então, sempre que a minha frase for para ser completada no passado, na forma afirmativa, eu vou conjugar aquele meu verbo. Agora, na forma negativa e interrogativa, no momento que eu uso o meu auxiliar para trazer essa frase para negativa e para interrogativa, eu não conjugo o verbo principal, eu não preciso conjugar o verbo principal. Está errado se eu conjugar o verbo principal. Então, se ele tivesse I did not dance it, com D no final desse dance, estaria errado, tá? E foi isso que aconteceu bastante na prova ali dos erros mais comuns. Sempre que utilizava-se o auxiliar, mantinham a conjugação do verbo, tá? Usei o auxiliar verbo no infinitivo sem o to, porque todos os verbos no inglês no infinitivo, eles levam essa partícula to aqui. Então, to dance, to play, to walk, né? Verbos no infinitivo. Sem o to, eu tiro o to e permaneço apenas com o verbo, tá? Pessoal, dúvidas, vocês podem me interromper e perguntar, tá? A gente vê aqui agora Oi, pode falar, Manu. Tem uma coisa no Simple Past. Isso aí mesmo. Essa parte aí do. Que às vezes eu erro, não entendo muito bem. As regrinhas. As regrinhas, isso. Agora a gente vai ver as 4 regrinhas que a gente tem que cuidar, tá? Presta, escuta elas e qualquer dúvida tu interrompe e me pergunta, tá? E qualquer um de vocês também. Escutem as regrinhas e me interrompam sem problema nenhum. Gente, a gente tem 4 regras principais para os verbos regulares no passado, tá? Quais são elas? Uma eu já expliquei, que foi quando eu falei agora do verbo, quando ele termina em e, eu vou adicionar apenas o D. Ou seja, verbos que terminam em E, eu não preciso colocar mais um E, né? Porque se a característica do passado dos verbos regulares é acrescentar o ED, se eu já tenho um E, eu não tenho necessidade de dobrar essa minha vogal. Então, se eu tenho um E, eu vou ali e coloco o D no finalzinho do verbo para trazer ele para o passado, tá? Então, acho que das 4, essa é a mais tranquila. Ou seja, eu tenho o verbo to love, no passado, loved. Eu tenho o verbo to lie, no passado, lied. Eu tenho o verbo to arrive, que é o verbo chegar. Eu tenho no passado, arrived. To like, liked. Ou seja, todos terminavam em E
E para trazer ele ao passado, né, eu simplesmente acrescentei o D no final, porque eu não tinha necessidade de dobrar a minha última vogal, tá? Acho que essa é a mais fácil. Começa a complicar na 2, 3 e 4. Por quê? A regrinha número 2, pessoal, que eu coloquei aqui para vocês como 2, né? Ela não tem uma lógica, uma ordem, eu que botei essa lógica. São aqueles verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, onde a sílaba mais forte, pessoal, é a última ou ele é monossilábico. Como que eu consigo identificar isto numa frase? Como que vai... tem alguma coisa que pode me ajudar a identificar? Tem uma coisa que a gente chama de dicionário. Por quê, pessoal? O dicionário, deixa eu pegar aqui, ele vem com a separação das sílabas, né? Então, se eu ainda tenho problema em identificar qual é a sílaba mais forte, ou se ele é um verbo monossilábico, eu posso utilizar do recurso do dicionário. Eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui, verbos que são monossilábicos ou que a última sílaba seja a mais forte, eu vou dobrar a minha última consoante. Então, vamos abrir aí no verbo stop. Deixa eu pegar aqui no dicionário, no verbo stop. Será que aqui não vai mostrar? Peraí. Stop. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Stop. Stomach, stomachache, stone. Stop. Esse meu aqui não mostra. Bom, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Tem alguns dicionários, esse aqui é um Oxford escolar, ele é um mais simples, mas eu tenho alguns dicionários que eles mostram a divisão da sílaba. E a sílaba mais forte, ela está sempre sublinhada, tá? Ou no caso, aqui o stop, ele tem só uma, ele não divide, ele é monossilábico. Acho que é por isso aqui que não está dividindo. Vamos ver se já tem algum outro aqui. Não, acho que esse meu não mostra mesmo. Bom, mas quem tem dicionário pode dar uma olhadinha, ver se no seu dicionário mostra. O verbo, quando ele está no dicionário aqui e ele tem a sílaba forte, ele sempre vai estar marcada a sílaba mais forte, tá? Ele vai estar sublinhada onde é a sílaba mais forte da palavra. Porque, por exemplo, tem alguns verbos, como eu vi agora há pouco com o pessoal do 8º ano, o verbo cover. O verbo cover é o verbo cobrir. Ele termina em consoante, vogal em consoante, só que eu não dobro a minha última consoante porque a sílaba mais forte dele está no início, né? Então, eu não tenho o porquê de dobrar, tá? Mas essa regra é o quê? São verbos monossilábicos. Então, quando a gente identifica que o verbo é curtinho, né? Aquele verbo menor, eu não vou dividir ele em sílabas, eu vou, então, dobrar quando ele terminar em consoante, vogal e consoante, eu vou dobrar a última consoante. Por exemplo, stop. Stop, ele é um verbo monossilábico, tá? Que termina em consoante, vogal, consoante. Vocês estão vendo aqui, está em negrito. O que eu fiz para trazer ele para o passado? Eu dobrei a última consoante aqui. Control, controlar, né? Ele é dividido em sílabas, mas ele é em 2 sílabas. A sílaba mais forte está na última. Control. Só na fala eu já consigo identificar que a sílaba mais forte é a última. Então, control, a gente vai ter que dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Plan, um verbo monossilábico, né? O verbo planejar. O que eu faço, então, para trazer ele para o passado? Eu dobro a última consoante. Prefer, né? Também, ó, fer, ele divide em 2 sílabas, mas eu tenho a mais forte, onde ocorre o encontro consonantal, consoante, vogal e consoante. Então, aqui eu vou dobrar a última consoante, preferred, ok? Então, a primeira regra
é aquele verbo que termina em E, eu vou adicionar o D. Segunda regra, lembrem daquela agência de viagem, né? CVC, terminou em consoante, vogal e consoante. É um verbo curto, ou a sílaba mais forte, a última, eu vou dobrar a minha última consoante e adicionar o ED no final. Agora, depois, pessoal, eu vou ter duas regras do Y, que elas são fáceis, porque eu tenho que ver se o verbo termina em Y e ele é um verbo regular, o que eu tenho que cuidar? O que vem antes desse Y. Se o que vem antes desse Y é uma consoante, eu vou retirar o Y e vou acrescentar o IED. Então, por exemplo, study, studied, worry, worried, cry, cried. Por quê? Todos terminavam em Y e eram precedidos de uma consoante, ou seja, o que vinha antes desse Y era uma consoante. Se o que vinha antes desse Y era uma consoante, eu retiro aquele Y e coloco I no lugar e adiciono o ED para trazer o verbo para o passado. Agora, se o meu verbo termina em Y e eu olhei o que precede ele, era uma vogal, como, por exemplo, no verbo play, no verbo stay ou no verbo enjoy que vocês têm ali. Se era uma vogal, eu vou simplesmente acrescentar o ED no final para trazer o verbo no passado. Agora, se o verbo não se encaixou em nenhuma dessas regras, eu tenho 4 regras. O verbo não terminava em E, não terminava em consoante, vogal, consoante, não terminava em Y. O que eu vou fazer para trazer o verbo para o passado? Simplesmente colocar o ED no final do verbo, tá? Ou seja, não se encaixou em nenhuma das 4, coloca o ED no verbo regular que vocês estão transformando o verbo no passado. Ou seja, o verbo walk, por exemplo, que é o verbo caminhar, W-A-L-K, ele não se encaixa em nenhuma dessas regras. Então, o que eu vou fazer? Coloco o ED no final para trazer que eu caminhei. I walked yesterday. Tá? Manu, clareou um pouquinho? Entrou um pouquinho na cabeça. Entrou um pouquinho mais na cabeça? Tá. Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês os verbos irregulares, porque eu falei para vocês, não vai cair de forma direta, mas de forma indireta pode aparecer. Como, se não me engano, tinha alternativas. Marca alternativa que só tem verbos regulares. Aí vocês tinham que ir lá e tinham que saber se só tinha verbos regulares mesmo ou não, né? Então, era sempre interessante vocês terem a tabela por isso, tá? Não vou bater muito aqui nos verbos irregulares, porque eles não vão cair diretamente na prova de vocês, mas qual é a maneira de eu descobrir se ele é um verbo irregular? Eu ter essa tabela de verbos, né? Eu tendo essa tabela, eu consigo saber quais são e simplesmente já vou ter a resposta, né? Vocês conseguem ter também, no final aqui do dicionário, sempre vem junto uma tabelinha de verbos irregulares. Depende do dicionário de vocês, ó. No meu aqui, nesse que eu abri, as 2 últimas páginas são de verbos irregulares, né? Então, aqui a gente tem um número finito de verbos. Então, vocês têm eles aqui só essas 2 folhinhas de verbos irregulares, tá? Gente, vou mostrar para vocês rapidinho, antes de encerrar a aula, a atividade que abre amanhã para vocês lá no plural, tá? É uma atividade objetiva. Deixa eu marcar aqui. Não, cancelar. Vamos aqui, Chrome. Ó, vocês estão vendo aí? Estão visualizando a tela? Sim, Sora. Ó, então aqui a gente tem para que vocês escolham qual é a melhor alternativa para completar as frases abaixo. Ou seja, o verbo to be no passado, was ou were. Se estiver a frase no singular, vocês vão completar com was. Se tiver no plural, vocês vão completar com were, tá? Copiar no caderno, dar uma retomada, e semana que vem eu mando uma atividadezinha do Simple Past para vocês fazerem, tá? Vocês estão com tempo ainda? Então, né? Não, ninguém me respondeu, tá com tempo. Eu já mostrei para vocês. Não tá, Miguel? Bem rapidinho. Não muito. Já mostrei para vocês o vídeo do Paulo Gustavo falando do Simple Past. Já mostrei ou não? Não sei. Não, Sora, não. Não?
Então, vou compartilhar aqui a minha tela para vocês terem uma aula rapidinha de 2 minutos. 2 minutos com... Oh, meu Deus. Vou compartilhar aqui. A gente vai ver o Paulo Gustavo falando sobre o Simple Past, né, do inglês, como ele é. Vamos ver aqui. O som, eu vou tirar o meu som para vocês conseguirem escutar melhor, tá? Então, vou deixar mudo aqui, vocês vão escutar melhor se eu deixar mudo. Qualquer coisa, me falem no chat ali se vocês não estão vendo. Deixa eu desligar o microfone. Sim, Sora. Então, enquanto isso, eu faço aula de inglês, que eu tô fazendo aula de inglês no FaceTime, né? Eu ligo do Zoom. E a aula de inglês tá me irritando, que todo dia que eu vou fazer aula de inglês, queria até aproveitar isso aqui para mandar um recado para você, professora. E vem com o negócio de, como é que foi seu dia? Meu dia em português tem 30 páginas. Meu dia em inglês, eu tenho que ver, eu fico na saia justa. Eu falo, não é, nossa, important. Aí ela fala, e yesterday? Tentando me pegar. Eu falo, nossa, important. Ela fala, e essa do yes, que é antes de ontem? Eu falo, nossa, important. Tem nossa... Não fica insistindo no negócio. E o que sabe que tá me irritando também? Negócio de past simple, que eu tô agora no past simple. Você pega assim, do passado, tudo você bota assim, ed, verbo regular. Então, por exemplo, você bota cake. Cake não é verbo, se bem que é, né? Ou eu cake, tu cake, ele cake, eu marquei cão, vou marquei caixa. Tô zoando. Cake não é verbo. I cook. I cooked. Você bota o I cooked. I cooked a cake. Que foi o que eu fiz aqui agora. Agora, por exemplo, bring. Bring no passado já não é bringed. É brooch. Agora, por que o americano lá atrás não pegou esse Aurélio e botou tudo em ED? Regularizou. É isso que atrapalha a vida da gente. Ainda mais eu com 40 anos, não consigo decorar. Eu vou ligar pra professora agora e vou falar que eu não quero fazer aula hoje. Alô, Cíntia? I can't do class today. Because aqui... I working with consul. Yes. Electrodomestic. Yes. Ó, Monday. Não, amor. Monday we come back with power total. Monday we come back with power total. Com força total. Com força total. Tá bom, até logo. Tomorrow I late I call you. I late I call you. Thank you, darling. Acabou, chega. Bom, eu não tava esperando isso. Já tinham assistido esse vídeo? Não, Sora, eu só sei que eu não entendi nada. Não entendeu nada? Eu entendi, Sora, eu não entendi nada que ele falou em inglês no final. Gente, esse vídeo é muito engraçado. Só eu acho muita graça desse vídeo. Ou alguém mais achou engraçado? Bia, me ajuda. Achou engraçado o vídeo? Engraçado. Eu não entendi muito, mas achei engraçado também. Assim, eu perguntou se vocês entenderam. Eu concordo que vocês acharam engraçado. É diferente. Eu concordo com ele, tinha que ter regularizado tudo lá na Aurélia. Sim, né? Que aí tem essa coisa de verbo irregular, em vez de colocar o ED no final de todos os verbos, já estava pronto, né? Já estava tudo passado. Ô, Sora. Não existe isso, Sora. A Bia falando que não entendeu. Tu não perguntou se alguém entendeu, tu perguntou se alguém achou engraçado. Pois é. Tá Pra certo. achar engraçado, não precisa entender. É, isso aí. Eu acho muito engraçado, eu morro de rir toda vez, mas tudo bem. Bom, era só para descontrair um pouquinho, tá, gente? Vou terminar a aula por aqui, né? Já são 3:55, a gente geralmente sempre aula, um minutinho antes. Muito ótimo. Tchau, tenha uma boa tarde. Beijos, boa tarde para vocês também. Vou interromper a gravação. Boas provas ainda aí essa semana, na outra, né? E até o retorno.